Pronto, então esse é o segundo momento, né, da nossa aula. Eu já recomecei aqui a gravação, estou deixando aqui o restante do pessoal entrar. E enquanto isso, eu voltei aqui nesse último slide, porque eu lembrei o nome. Estava tentando lembrar o nome aquela hora, quando eu falei de caráter cumulativo, e vocês vão entender agora. Isaac Newton, lembra de Isaac Newton lá da física, lembra? Da maçã que caiu da árvore, pronto, descobriu a teoria bambambam da física, né? Mentira. E é tão mentira que ele tem uma frase que eu gosto muito, que as pessoas quiseram, né, dar glória para ele, e ele falou assim, gente, que é isso? Eu estive apoiado sobre ombros de gigantes. Isso, essa frase, ela define muito bem o que é caráter cumulativo. Esses ombros de gigantes quer dizer outros pesquisadores, né, vieram antes de mim e pensaram coisas que ninguém tinha pensado. E eu tive a oportunidade de ler, de ouvir, de acessar essas informações e construir a partir delas. O conhecimento científico, ele tem esse caráter cumulativo, né? Como Isaac Newton muito bem definiu. Eu hoje vou começar uma pesquisa, por exemplo, sobre gravidez na adolescência. Eu não estou começando do zero, não é um tema inédito, é um tema que vem sendo pesquisado há muitos anos. Muitos cientistas pesquisaram, né, da minha área sobre a gravidez na adolescência, e eu hoje posso partir do conhecimento deles e não vou partir do zero. Isso tem uma importância gigante para a evolução da ciência. Hoje é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre evolução do conhecimento. E eu lembro que eu passei a vida escutando meu pai falar assim: esses cientistas, cada dia eles falam uma coisa, que baboseira. E eu cresci escutando aquilo e pensando, mas por que eles mudam tanto de opinião, né? Meus porquês já existiam. E aí hoje eu penso assim, nossa, que bom que eles todo dia mudavam de opinião, né? Mas a geração do meu pai não entendia isso. Para eles a resposta tinha que estar pronta. E aí a ciência não está pronta. A ciência o tempo todo ela está evoluindo. A escolha da teoria está condicionada pelas crenças dos pesquisadores. Então, eu vou começar a minha pesquisa a partir da minha própria realidade, a partir do ambiente que eu estou inserida, cultural, político, econômico, a partir do que eu estou vendo, né? As teorias defendidas em uma época são deixadas de lado em outra. E eu adoro o exemplo do ovo, da manteiga, da margarina. Então, num dia você acorda e tá lá assim: coma ovo, troque tudo que você come por ovo. No outro dia tá falando assim: ovo aumenta o colesterol e vai te matar de infarto. Teoria que num dia é defendida, no outro dia é deixada de lado. Por quê? Porque nós temos tecnologias novas e essas novas tecnologias nos permitem enxergar benefícios ou malefícios que não permitia ontem. Uma teoria é composta por um conjunto organizado de argumentos. Alguns são mais centrais, os ditos fundamentais, sobre os quais os demais se sustentam. E aí essa teoria, ela pode sofrer alterações ao longo do tempo, de acordo com as novas informações que a gente vai adquirindo, com as novas tecnologias, com as novas pesquisas. Por isso, não há como contraditar teorias, mas se pode contradizer os seus argumentos. Então, tá lá, a teoria, alguém pesquisou, alguém replicou essa pesquisa e alguém falou assim, ok, tá válido. Aí, eu não posso dizer, não, essa teoria é mentira, eu não acredito que minha avó disse que não é. Eu posso procurar pesquisar aquilo ali novamente e contradizer o primeiro pesquisador, né? Através do quê? Vou voltar lá. Através de utilizar o mesmo método que ele utilizou. Aí eu posso dizer, olha, ele errou aqui. Se eu não utilizar o mesmo método, eu não posso dizer que ele errou. Eu vou dizer que eu encontrei uma informação nova. Opa, desculpa.
Então vamos lá, né? O método científico. O método está relacionado ao longo de. Nós estamos falando do caminho, da via ao longo do qual um conjunto de normas e procedimentos padronizados sempre levaram uma investigação ao seu objetivo, ou seja, o resultado foi confiável, é aceito. Por quê? Porque seguiu um método. Se não seguir o método, o resultado não será confiável. É o conhecimento sistemático, exato e verificável da realidade. Então, o que eu estou pesquisando, as etapas que eu estou utilizando, os instrumentos que eu estou utilizando, eu preciso ter tudo registrado, porque isso quer dizer o caminho pelo qual eu seguir com a minha pesquisa. A ciência é uma busca, uma investigação contínua, né? Que não para nunca de encontrar soluções, explicações para problemas que estão propostos, que estão na atualidade. Vamos para quem consegue me dar um exemplo de um problema que está na atualidade e que a ciência busca incansavelmente uma solução, uma explicação. Se a cloroquina resolve ou não? Ótimo, ótimo. Você já passou para o segundo passo, né? Mas a ciência está tentando, então, conhecer esse vírus, conhecer a atuação desse vírus e conhecer formas de proteger o organismo contra o vírus. A gente tem essas respostas ainda? Não. Mas a gente já evoluiu muito de janeiro para cá, né? A gente que eu falo é o mundo da ciência. O mundo inteiro está pesquisando sobre os efeitos do Covid-19 a curto prazo, a longo prazo. O mundo comum, né, o mundo das pessoas leigas, nós estamos preocupados com como nos proteger, quando vai sair a vacina. Mas para um cientista as coisas não são tão simples assim. Para o cientista ok, quem é esse vírus? Como ele age? Se eu encontrar uma vacina, né, como que essa vacina vai proteger o sujeito a longo prazo? Essa vacina vai proteger contra o Covid, mas ela vai trazer outros prejuízos para a sociedade? A longo prazo, quem está gestante pode tomar essa vacina ou vai trazer prejuízo para a formação do bebê? Olha, só aqui, né, de uma forma bem simples assim, quantas questões eu levantei? Você imagina dentro do universo da pesquisa o que quer dizer a ciência é uma busca, uma investigação contínua e incessante de soluções e explicações para os problemas propostos. Gill, né, 1999, define método científico como um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento. Esse aqui, e esse aqui, Gill e Lakatos aqui, Marconi, eles são as maiores referências que vocês vão utilizar lá no TCC de vocês. Quando a professora Clê, a professora Sandra Helena, falar para vocês assim, você tem que escrever sobre o método que você utilizou para dizer o que você vai dizer. Aí você vai ter que se basear em alguns autores. Um é Gill. Agora. Peraí. Oi? É comigo? Não? Um deles é Gill, né, que vai definir o que é o método, e o outro é Lakatos e Marconi, 2000, que eles descrevem como um desenvolvimento histórico do método, relatando que a preocupação em descobrir e explicar a natureza existe desde os primórdios da humanidade. Então, esses aqui contextualizam o que é o método científico, e esse aqui definiu o que é o método científico. A importância de você seguir um método, seguir esse caminho e todos os passos, né? Mostrar todos os passos que você utilizou para encontrar o resultado da pesquisa. Para isso, quando você segue, né, um método rigoroso, você vai ter conhecimento confiável sendo produzido. Então, a partir do momento que você tem um método científico rígido, né, que segue etapas, que registra as etapas, você vai produzir conhecimento confiável.
Há regras gerais de conduta e de análise dos argumentos, pois elas são necessárias em qualquer situação, que tem por objetivo estabelecer a verdade ou a verossimilhança no que se diz. Lembra que na aula da semana passada eu disse para vocês assim, lá na Grécia Antiga, então o matemático falava, é assim, ninguém questionava, é porque é, eu disse que é assim. De repente as pessoas começaram a falar assim, tudo bem, mas você vai ter que me provar. A partir desse momento que eu vou ter que te provar o que eu estou apresentando como uma teoria, eu preciso usar o método científico. O papel da metodologia é de sistematizar, de organizar o processo que a pesquisa percorreu, né? Facilitando, organizando, né? Quais são os instrumentos disponíveis, o que eu utilizei. Vou facilitar para quem? Vou facilitar, inclusive, para ganhar confiança do conhecimento que eu estou produzindo. E eu estou facilitando também para o outro pesquisador que vai dar continuidade à pesquisa ou que vai questionar a pesquisa que eu realizei. Pronto. Vou deixar essa imagem aqui agora e eu vou pedir para que vocês falem um pouquinho do texto que vocês leram do nosso momento pré-síncrono. Por favor, me digam, dentro do texto, né? Contem para mim, o que vocês conseguem aí construir sobre o pensamento científico, o conhecimento sistematizado e a aplicação como professor de ciências? Vou ouvi-los. Professora? Pode falar, Pablo. É bem interessante uma parte que fala no texto, que fala que o conhecimento científico ele é algo que é contínuo e não linear, porque ele aconteceu de uma forma muito espiral, ou seja, diversos conhecimentos que formaram ao longo, né, do processo histórico, por isso que fala que é muito importante conhecer a história da ciência, justamente para entender o que são essas teorias, o que são essas leis, e entender a fundamentação delas, qual a importância delas hoje. E fala que esse conhecimento... Ô, Pablinho, tem uma coisa muito importante aí nessa história, que é o seguinte: quando um pesquisador, eu vou contar para vocês da minha própria experiência, né? Quando eu trabalhava com biologia, eu comecei a fazer uma pesquisa lá na Federal de Goiás. E a pesquisa era com um vírus. E eu achei a coisa mais interessante do mundo, porque essa pesquisa era feita por mim aqui no Brasil, por um pesquisador lá nos Estados Unidos e por um outro pesquisador lá no Japão. E eu achei aquilo assim incrível. Eu falei assim, nossa, mas a gente nem fala o mesmo idioma, né? Mas a gente estava realizando a mesma pesquisa com instrumentos diferentes e um completava e um evoluía o conhecimento que era produzido pelo outro. Então, quando fala desse conhecimento espiral, está falando assim, olha, um pesquisador lá da Rússia está trabalhando uma vacina, um pesquisador lá de Harvard está pesquisando outra vacina. Não, não é isso. Na verdade, todo mundo está construindo conhecimento sobre o Covid-19. O conhecimento sobre o Covid-19 não é só uma vacina em um determinado momento. São todas as informações que os cientistas espalhados pelo mundo estão conseguindo adquirir a partir das pesquisas sobre esse novo vírus. Quem mais? Professora. Oi, Roberta. Eu achei interessante uma parte do texto que fala assim, que o erro do aluno, ele tem que servir como base para ele ver o processo de construção do conhecimento dele, e não tratar como se fosse algo que precisa ser castigado. Pois é. Olha só, hein? Quando a gente fala assim, você errou. Não, é assim, qual foi o caminho que você percorreu para chegar nessa resposta?
Você dá muito mais oportunidades para a criança continuar pensando, continuar criando perguntas. Porque o perguntar, ele é muito mais importante, Roberta, do que o responder. Você sabia disso? Quem mais? Nunca tinha parado para pensar. Nunca tinha parado para pensar, Roberta? Pois é. Mas quando a gente faz perguntas, a gente sai do lugar. Quando a gente ganha resposta, a gente para naquele lugar. Então, quando vocês estiverem ensinando ciências para os seus alunos, né, escutem as perguntas, entreguem perguntas. As perguntas é que constroem conhecimento, não as respostas. As respostas é como a colega compartilhou no início da aula de hoje, né? É o que está ali, já pronto no livro. Isso não faz a criança evoluir. Isso faz com que a criança simplesmente acesse algo que já está pronto. E nós queremos que ela seja cientista. Quem mais? Professor, é muito interessante também que o texto ele fala que o ensino de ciências ele tem que ser pautado em temas que sejam inovadores. Por exemplo, assim, pautar o trabalho de ciência no tema social, no tema econômico, levar para a história, relacionar com a ética, ou seja, relacionar essa ciência com a tecnologia, com a sociedade, com a evolução desse homem, com a evolução dessa sociedade, e não fazer com que esse conhecimento seja algo pronto, mas sim algo que eu vou construir, algo que é incompleto, algo que é inacabado, que eu vou... Abline, e aí deixa eu te falar uma coisa. Esse construir o conhecimento, ele vai variar de acordo com as demandas da comunidade da escola que essa criança está inserida. Olha só, quando eu trago uma situação, problema para a criança, eu tenho que fazer com que a criança pense no que aquele problema representa dentro da comunidade que ela está inserida. Então, quando eu vou falar, por exemplo, de alimentação, né? Ou não, nem vou em alimentação direto, não. Eu vou ensinar para a criança sobre as partes da planta. Raiz, caule, folha, né? Flor, fruto. Nesse momento, eu posso simplesmente apresentar os nomes. Ou eu posso apresentar uma planta que tenha todas essas estruturas. Beleza, eu continuo só nomeando. Quando eu levo a criança para plantar uma horta, acompanhar o crescimento da raiz para dentro da terra, acompanhar o crescimento desse vegetal e depois transformá-lo em alimento, aí eu estou levando a criança a ser um pesquisador, a fazer ciência, a transformar o que seria só informação em crescimento para eles. Olha a responsabilidade do professor de ciências, né? Mais alguém? Professora? Fala, meu amor. Com tanto conhecimento, tanta pesquisa que a senhora tem e vem sempre pesquisando, ainda assim, a senhora acredita no senso comum? Assim, vive isso? Amor, As pessoas, por mais que estudam, por mais que tenha conhecimento, você vai sabendo que é da ciência, você ainda vive essas coisas, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô falou? então, na verdade, não tem como você enxergar o mundo com os mesmos olhos. A criticidade é essa, né? Você enxergar de uma outra forma. Não quer dizer que você vai negar o conhecimento que chegou até você. Vai fazer com que você agregue mais informações. É para enriquecer, não é para negar. Né? É para enriquecer a informação, não é para negar. Então, por exemplo, né, quando a minha mãe fala, comeu, tá de barriga cheia, não vai tomar banho. Eu sei o que tem ali de informação científica e o que é do senso comum. Eu não vou simplesmente negar o conhecimento que ela traz. Na criança, dentro da sala de aula, é a mesma coisa. Não é questão de acreditar no senso comum, é a questão de você valorizar o senso comum como informação relevante dentro daquele contexto cultural. Eu dei aula para uma turma, eles já se formaram,
que quando a gente falava em açaí, porque tinha gente do Pará, tinha gente do Maranhão, tinha gente de Goiás, quando a gente falava de açaí, era uma coisa muito interessante, porque para uma região é uma comida que você come com peixe, é salgada. Para outra região você come com farinha no café da manhã. Para outra região você come como energético pós-academia. Do que eu estou falando? Do mesmo alimento. Mas eu estou falando que dentro de uma cultura ele tem um significado completamente diferente do que dentro de outra cultura. O senso comum. O senso comum é um bom alimento, tá? Agora, é um bom alimento por quê? Aí, a Raquel falando que ela come com peixe salgado. Ai, obrigada, Raquel, senão o povo ia achar que eu tô mentindo aqui. É isso mesmo, gente, muito bom. Então, Ari, ela é paraense, gente. É isso, Raquel. É não é para competir pensamento científico, o conhecimento científico com o senso comum. É para você usar o senso comum para investigar. É você usar o senso comum e falar assim pela primeira vez. Por quê? Porque é o porquê que vai fazer a evolução do senso comum. Não é o ignorar o senso comum. Fez sentido isso para vocês? Mexe a cabeça aí para mim. Sim, professora. Obrigada. Então, eu deixei esse sujeitinho aqui na imagem, justamente porque eu falo muito, né? Que criança que quer se identificar solitário, né? Meio antissocial, com os cabelos em pé, uma língua de fora, né? A aparência dele é muito mais com a loucura do que com o status. Todo mundo quer o reconhecimento. E para a criança, essa imagem não é uma imagem que vai fazer com que ele queira se aproximar da ciência. Então, quando eu penso no pensamento científico, né, esse conhecimento sistematizado, tudo isso que eu ensinei aqui é até muito bonito. Mas, para a criança, a ciência, ela ainda se aproxima do gênio louco, que inventa coisas fantásticas. A pessoa excêntrica, né, que está fora do centro, manso, distraído. Vocês podem observar, inclusive, nas revistas em quadrinhos do Maurício de Souza, né? Tem lá o menininho que é o personagem que é cientista. Então, a gente tem que desmistificar, tem que tirar essa imagem do cientista para que a criança possa se identificar com esse sujeito. Porque eu só vou querer ser cientista se eu me identificar, se eu admirar. Se eu tiver essa imagem aqui na minha cabeça, eu não quero não, né? Então, o indivíduo que pensa o tempo todo sobre fórmulas compreensíveis ao comum dos mortais. Alguém que fala com autoridade, que sabe sobre o que está falando, a quem os outros devem ouvir e obedecer. Então, tem várias formas da gente enxergar quem é o cientista, quem faz a ciência. Se por um lado a criança, né, atual, de imediato, ela quer se afastar desse aqui, porque ela não conhece a história dele, não é do tempo dela, não é da realidade dela, ela só está vendo a imagem do sujeito, do gênio que se aproxima da loucura. E desse aqui, o que é que vocês acham? Alguém sabe quem é ele? Esse aí é o Steve Jobs. Obrigada, né? Porque não é possível que ninguém ia reconhecer a cara do moço. Uma foto tão certinha aqui. Esse aqui, então, é um gênio. E é um gênio da atualidade. E é um gênio de sucesso, né? É um gênio que está aí com o rosto estampado em todo lugar, que inventou um objeto de desejo, né? Chamado Mac qualquer coisa. E aí nós temos uma outra forma de enxergar o cientista. E aí tem um outro sujeito também que prestou um serviço muito bacana para essa imagem do cientista, que agora não vou lembrar o nome dele, gente. Aquele outro dos computadores, que usa óculos, assim. Como é o nome dele? Do Windows? Como é o nome dele? Do Windows mesmo. Bill Gates. Ai, obrigada, Bill Gates. E aí, o Bill Gates foi dar uma palestra, né, numa escola nos Estados Unidos,
e ele falou para os meninos assim: tratem muito bem os nerds, porque eles é que darão emprego para vocês no futuro. E aí Como fez que é as o nome crianças... desse aqui, Anderson? Oi? Como que é o nome desse aqui? Desse aqui, fala aí, Peraí, Anderson. Oi, gente. Fala aí, Anderson, o nome desse aqui que ela quer saber. Esse aí é o Steve Jobs. Steve Jobs. Esse aqui é o inventor do iPhone, do iPod, do iPad, aí qualquer coisa que você quiser aí. Tá, Tainan? Então, nesse momento, né, da atualidade, a gente está enxergando aquele sujeito que eu apresentei para vocês ali atrás, ó. Opa, né? Não mais como um gênio louco, não mais como um sujeito excêntrico, né? Mas um indivíduo que faz a diferença na nossa sociedade, que transforma a nossa sociedade, né? Que pode gerar, inclusive, muitas mudanças econômicas no espaço que ele está inserido. Esse cientista, a criança pode se identificar um pouco mais. Então, a ciência é uma especialização, um refinamento de potenciais comuns a todos. Todos nós podemos ser cientistas, todos nós podemos ser pesquisadores. Quem usa um telescópio ou um microscópio vê coisas que não poderiam ser vistas a olho nu. Então, é lógico, né, que ele vai ter mais informações. Por quê? Porque ele usa um equipamento que permite fazer uma extensão dos olhos. Eu não consigo enxergar o que ele enxerga. Por quê? Porque ele tem uma extensão dos olhos que nós chamamos de microscópio ou, no caso, né, telescópio. Não são órgãos novos, são os mesmos olhos que eu, você e o coleguinha do lado temos. São os mesmos olhos, são os mesmos órgãos. São melhoramentos na capacidade de ver comum a quase todas as pessoas. Então, tirando as pessoas que têm uma deficiência visual, né? A maioria dos seres humanos tem esses órgãos funcionando. O que é a diferença? A diferença são esses melhoramentos, né, na capacidade de ver. Um instrumento que fosse a melhoria de um sentido que não temos seria totalmente inútil. Então, se o telescópio, o microscópio fosse para um órgão que nós, seres humanos, não temos, serviria para quê um telescópio ou um microscópio? Para nada. Os instrumentos, eles são planejados, os instrumentos, eles são projetados para o ser humano, qualquer ser humano. E não só aquele que está lá num desenho, numa imagem, né, caricata de cientista. O conhecimento científico é uma aquisição intencional, consciente e sistemática. É um processo que chegou ao máximo de seu desenvolvimento com a aplicação do método científico. De acordo com Galeano, né, em 1986, o conhecimento científico resulta de investigação metódica e sistemática da realidade. Existe uma realidade, e aí a gente tem que sair da caverna. A gente tem que sair da caverna para ver essa realidade. O conhecimento científico, ele traz essa perspectiva de sair da caverna e enxergar de forma investigativa, metódica, sistemática o que existe na realidade. Ele transcende os fatos e os fenômenos em si mesmos, analisa-os para descobrir suas causas e concluir as leis gerais que os regem. O conhecimento científico considera-se como real, porque ele vai lidar com teoria, hipóteses, método e investigação. Então, o conhecimento científico não é a minha avó disse, foi investigado, utilizando um método, foram levantadas hipóteses, muitas foram refutadas, outras deram certo, e ao nome dessas que deram certo, nós chamamos de teoria. Eu vou parar aqui agora, porque eu queria também encerrar a aula de hoje. Queria encerrar a aula de hoje com vocês começando aí, me falando um pouquinho mais sobre esse texto que eu deixei para vocês fazerem a leitura. Nós ainda vamos continuar com ele semana que vem, então eu convido os colegas que não realizaram a leitura
para que realizem, tá? Outra coisa importante é que o AVA já está disponível, então eu coloquei lá já atividades da primeira e da segunda semana, são coisas muito simples e tenho certeza que ninguém vai ter dificuldade em responder. E hoje eu repeti o link desse filmezinho da Alegoria da Caverna, para que vocês tivessem a oportunidade de assisti-lo novamente agora dentro dessa perspectiva de pensamento científico, né? E dessa preocupação, desse interesse em estudar a realidade e não o que o outro está te dizendo, mas o pesquisador é aquele que vai lá e pergunta, né? Por quê? Que observa, que faz experimentos, que encontra novas respostas, que busca uma aplicabilidade daquele conhecimento. Vamos lá, quero ouvir os outros colegas, então, que não participaram ainda. Maria Carolina, Rayane, Denise, que chegou depois. Oi, Denise. Sara, Ingrid, cadê, gente? Quero a participação de vocês. Vamos participar aí, quem não participou ainda. Cri, cri, cri. Oi, professora, boa noite. Boa noite, meu amor. Eu fiquei pensando nessa aula, o quanto que ainda é muito complexo para nós poder levar isso para a sala de aula de uma forma que seja praticado mesmo. Porque, assim, eu estudei ciência de uma forma muito teórica. Eu lembro como hoje, quando foi a aula sobre o que a senhora disse, né, da planta, caule, raiz, e eu cheguei a errar algo que seria muito mais fácil se tivesse sido concreto, né, para nós. E hoje em dia eu percebo que os professores continuam utilizando muito ainda essa forma de levar as crianças, tudo muito no teórico. Então, a gente precisa usar esse método, né, de ser pesquisador, ser agora inovador, né? Pensar e, assim, questionar. Agora, a gente que vai ter que usar a criticidade para poder utilizar isso em sala de aula. Porque nós mesmos nunca fomos preparados para isso. Então, a gente chegar na sala de aula e ser crítico e levar isso às crianças é complicado. Como que a gente vai oferecer uma coisa que a gente não tem? E aí o objetivo dessa disciplina, né, de fundamentos e métodos de ciências, é levar você a pensar por que que eu estudei desse jeito, né? Qual outro caminho que existe para o ensino de ciências, para que você... Eu acredito que, assim, provavelmente essas professoras que utilizavam desse método com a gente foi porque também elas não receberam isso. Então, acaba sendo um processo, uma bola de neve que vai sendo levada e se não tiver um ponto que uma pessoa vai romper, sair da caverna nesse momento, né? E levar aquilo de uma forma realística, de verdade, vai continuar todo mundo só vendo projeções. Mas sabe, eu percebo uma evolução quando a gente lê aquele texto da história, né, do ensino de ciência. Porque aí você consegue observar que esse cara que foi seu professor, ele, na maioria das vezes, ele nem teve ciências no ensino fundamental 1, porque não existia obrigatoriedade do ensino de ciências, entende? Então a gente passou para não existe ensino de ciências, para uma não obrigatoriedade do ensino de ciências. Olha só, né? Vai uma evolução, mas o problema é que muda a lei, mas o professor que está ali na sala de aula, né, na frente, ele teve uma formação anterior. É como se ele estivesse ensinando de uma forma mais evoluída, mas ele tivesse aprendido de uma forma involuída. Olha que situação, né? E aí você trouxe um problema constante, que é a esquiva dos professores, dos pedagogos, em trabalhar a disciplina de ciências. Parece que tem que existir um perfil, né, para trabalhar o ensino de ciências. Quando, na verdade, todos nós deveríamos ser cientistas em potencial. Né? Olha que coisa. E
Eu não sei se alguém aqui é professor no Couto. Tem alguém aqui que dá aula no Couto? Que é auxiliar no Couto? Eu sou Eu sou estagiária. assistente no primeiro ano, professor. Roberta, você é assistente no primeiro ano? O Rayane, você é o quê, minha filha? Eu sou estagiária no Infantil 3 do Couto também, Educação Infantil. Beleza. Então, eu tenho 2 exemplares do Couto aqui. Vocês conhecem a professora Tia Lu, que dá aula no primeiro ano, na alfabetização? Conhece? Eu só Tia conheço Lucélia? a da Educação Infantil, que é a Tia Lurdia, mas deve não ser a mesma, então. Não, do primeiro ano, Tia Lu. Conhece, Roberta? Tia Lucélia? Não, Lucélia Sou não. assistente dela. Do primeiro ano? Aham. Não, não é Lucélia, não, é Lucimeire. Ah, eu sou do período da tarde. Ah, sim, ela é do matutino. Bom, mas por que eu tô chamando vocês perguntando se alguém conhece, né? Ela é uma pedagoga, assim como vocês estão se formando. E aí ela foi ensinar sobre metamorfose. É o exemplo que eu dei para vocês no primeiro dia, veio dela. Ela foi ensinar metamorfose, aí ela pediu para alguma criança, né, que encontrasse uma lagarta, pedisse para o pai tirar a lagarta com uma folha, né, com um ramo da planta que ela estivesse, e levasse para a sala. E aí ela colocou essa lagarta dentro de um aquário, cobriu com uma telinha, e as crianças todo dia iam lá, observavam a lagarta e relatavam nos seus cadernos em forma de desenho, né? Qual era a transformação, o que estava acontecendo, que mudança tinha acontecido no aquário de um dia para o outro. Até que a danada da lagarta virou o quê? Borboleta. E as crianças observaram passo a passo. E aí a professora só deu o nome dessa mudança, né? Que a lagarta sofre até virar borboleta, é metamorfose. Mas aí os meninos acharam legal demais e eles queriam ver outro. Aí o que ela pediu? Alguém que puder trazer girino, né, para a escola, traga. E aí colocou novamente no aquário, colocou com água, pedras, e todo dia eles observavam o girino, todo dia. Até que um belo dia chegou na sala e o girino tinha virado o quê? Sapo. Gente, existe uma forma mais simples de você ensinar metamorfose do que isso. Existe uma forma mais simples de você estudar sobre as partes das plantas do que você plantar e a criança ir observando, né, a transformação que vai ocorrendo. Do que eu estou falando? O que eu falei hoje aqui para vocês? Qualquer um pode ser cientista. É importante considerar o senso comum, né? Não negar o senso comum. Por quê? Porque o senso comum é a informação que a criança traz para dentro da sala de aula. Você vai pegar essa informação e vai trabalhar com a criança até o senso comum virar uma informação científica. Não é para negar, é para se apoiar naquilo. O ensino de ciências crítico é aquele que questiona por quê, como, quando, de que forma.